Quero orar com vocês para que possamos compartilhar a palavra do Senhor. Amado Deus, amado Senhor, debaixo desse bem, da Tua presença, da Tua alegria nesta noite, nós queremos pedir a Tua cobertura para com esse culto e a Tua palavra. Cada família, cada pessoa que entrou nesse lugar, seja alcançado pelo Senhor de uma forma especial. Toda tristeza, toda angústia, toda intenção do diabo, do inimigo, de roubar a paz desta pessoa, que seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Se alguém entrou hoje aqui nesta noite oprimido, sobrecarregado, com pensamentos negativos, nós repreendemos toda a intenção do inimigo. Nós repreendemos toda a intenção de Satanás. Se há uma intenção maligna contra alguém aqui nesta noite, espírito de confusão, de morte, de contenda, separação, nós repreendemos em nome de Jesus. Se há alguma acusação do inimigo contra alguém aqui nesta noite, seja agora repreendido em nome de Jesus. Se alguém entrou nesse lugar oprimido, sobrecarregado, seja liberto agora, seja transformado agora, seja salvo nesta noite, em nome do Senhor, meu Deus. Venha trazer vida, venha trazer libertação para esta pessoa, para esta casa. Se o diabo tem falado a mente, a alma dessa pessoa, que ela não pode vencer, conseguir, que ela não pode ser feliz, nós repreendemos todo pensamento contrário, e que pensamentos de vida venham agora sobre esta pessoa, sobre esta casa, em nome do Senhor. Diga que assim seja. Diga: eu recebo a bênção de Deus sobre a minha vida. Diga: o meu coração está liberado para receber o milagre do Senhor sobre a minha vida. Só os que acreditam, dê um aplauso ao Senhor com alegria. Ele merece. Glória a Deus. Pretão uma figuraça, né? Tome seu assento, fique à vontade. Obrigado, pessoal do louvor, muito obrigado. Quero que você prepare sua Bíblia. Nós vamos à palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, verso 37. Nós estamos na quarta semana, João 4, 37, e o texto desta semana é: quem decide como será a sua colheita não são os que colhem, e sim os que semeiam, os semeadores. Então nós vamos, nesta quarta semana, nesse texto especial de João capítulo 4, verso 37. Olha o que diz: assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Digam amém? Escute, queridos. Você já ouviu aquele ditado chinês? Inclusive está no nosso informativo desse mês, de que a semeadura, ela é? A semeadura é opcional. E a colheita? A colheita é certa, a colheita é obrigatória. Não deixa de ser uma verdade. Tudo na nossa vida, eu quero falar isso mais semana que vem. Tudo na nossa vida, ela é uma semente, tudo. Na verdade, nós somos de fato um semeador ambulante. E diariamente nós semeamos, coisas boas e coisas ruins. A maioria dos resultados que acontecem na nossa vida, do nosso proceder, ele vai acontecer segundo o que nós semeamos. A maioria da nossa vida vai funcionar de acordo com aquilo que nós funcionamos, seja em qualquer aspecto que você possa imaginar. Eu vejo pessoas que elas dizem: eu não tenho amigos. Pergunte se ela faz amigos, se ela é uma pessoa agradável, se é uma pessoa cordial. Pergunte se ela é uma pessoa que procura fazer amizade. Tem que se pensar nisso. Eu vejo pessoas que elas dizem: eu não consigo sentir a presença de Deus. Pergunte se é uma pessoa que ora, se separa tempo para jejuar.
para fazer propósito com Deus. Algumas pessoas que dizem: eu não consigo entender a palavra. Pergunta se ela para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, se ela participa de uma escola de líderes, de princípios, se faz um curso bíblico, um curso teológico. Pergunte se faz isso, se lê bons livros. É claro que não vai entender a Bíblia. É claro, se não há um plantio nessa área, como você vai colher? Algumas pessoas dizem: por que não há paz no meu casamento? Quando você vai ver, muitas das sementes são lançadas de palavras malditas no casamento. Essa casa é um inferno, essa casa é uma praga, tu não presta, isso e aquilo. Como é que vai colher coisas boas? Se as palavras que lançamos, se as sementes que lançamos sempre são sementes ruins, não tem como eu colher coisa boa. Embora algumas coisas, e é bom que sempre fique claro para os irmãos, que algumas coisas que a gente passe, nem tudo é fruto da nossa semeadura, mas na grande maioria, eu diria 90%, é fruto da nossa semeadura. Então, escute, você pode ser um sucesso na sua vida, você pode ser e você pode ter. Você pode ser um fracasso e ter fracassos constantemente. Isso vai depender do tipo de semente que eu e você nós estamos plantando. Digam amém. As coisas não acontecem com 3 pedidos do anjo, não é do anjo, do gênio da lâmpada. Você faz 3 pedidos e ele estala os dedos e deu. A vida, ela é resultado de plantio, de espera, de semeadura, de labuta. Não acontece da noite para o dia. Eu disse hoje de manhã, eu não sei quem ganhou os 130 milhões dos brasileiros que estavam aí concorrendo à Mega Sena, não é? Não sei se alguns dos irmãos ganhou ou não. Se alguém que ganhou esse valor é alguém que nunca teve o seu 1 milhão na vida, ou nunca teve o seu 100 mil na vida, ou menos de 50, menos de 10, sempre sobreviveu com o seu mínimo, esta pessoa é um candidato a, daqui a alguns anos, e bem pouco, a voltar ao estado pior do que antes de ganhar na Mega Sena, por exemplo. Isso são pesquisas, porque riqueza, meus irmãos, não está no bolso, disse esses dias. Riqueza é uma questão, vou falar lá no final dessa pregação, é uma questão de mente e de coração. Se alguém não consegue administrar o pouco, não vai conseguir administrar o muito, em hipótese alguma. Se algum dos irmãos tem dificuldade em dizimar o teu salário, você imagina dizimar 130 milhões, 13 milhões? Não, 13? 13, imagina 13 milhões. 13, não é? 13 milhões. Hã? 13 milhões, imagina. Mas se algumas pessoas não conseguem ser fiel no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu mínimo, imagine num valor desse. Algumas pessoas não fazem ideia do que é uma grande colheita, porque nunca semearam uma grande semente. Sempre pense nisso. Quando nós olhamos o Brasil, o seu informativo diz isso. Tem 2 pesquisas interessantes. A primeira delas é que o Brasil já ultrapassou a margem. Quando esse informativo ele foi escrito, estava na margem dos 50 milhões. Ultrapassou essa margem já. São mais de 50 milhões de endividados no Brasil. Isso é alarmante. Embora exista um crédito dado para o governo, a maioria das pessoas não sabe administrar o crédito que receberam. As pessoas hoje recebem facilmente inúmeros cartões de crédito pelo correio. E algumas pessoas acham que isso é uma grande vantagem. Isso é um laço na tua vida, meu irmão. Não pense que isso é uma vantagem. Alguns irmãos dizem: olha lá, tem lá 3 cartões de crédito na minha casa, esconde eles. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Meu gerente me chamou para me dar cheque especial. Cuide, a menos que você seja um bom administrador. Esses dias meu gerente me chamou para me mudar de categoria. Eu disse: quais são os custos que vai ter? Umas taxinhas. Eu disse: então vamos deixar como está, é a melhor coisa que tem. Algumas pessoas acham que algumas situações que o mundo nos coloca é vantagem, mas na verdade não é vantagem, é laço para nos pegar financeiramente.
Essas coisas só podem vir depois que nós tivermos com a nossa mente e nosso coração bem moldados na questão financeira. Se não tivermos, a melhor coisa é irmos um passo após o outro. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com alegria. A segunda pesquisa dizem que no Brasil, entre os países emergentes, o Brasil é o país com o maior número de empresas endividadas. Os países emergentes, Rússia, China, e aí vai, esse grupo dos 8, o Brasil é o maior país. Claro que o brasileiro o Brasil também é o maior país com o maior número de empresas que se abrem a cada mês, mas também é o maior número que se fecha a cada mês. Porque o brasileiro é muito otimista, né? Ele é muito otimista, às vezes não pesa as situações. Mas escute, por outro lado, isso é alarmante. O Brasil é o país com o maior número de empresas endividadas entre os países emergentes. Para onde você se vira, tem pessoas dizendo que estão endividadas. E escute, meus irmãos, embora algumas pessoas não gostem de falar em finanças, eu gosto de falar em finanças. Não acho ruim. Não acho nenhum tipo de dificuldade. Eu acho que até uma necessidade da igreja ensinar sobre finanças. Inclusive nós temos um curso sobre finanças. Vamos melhorar para o ano que vem. Digam amém. Escute uma coisa, meus irmãos. Nós precisamos ensinar nossos filhos a administrar as finanças. Nós precisamos saber lidar com a nossa vida financeira, porque senão ela pode afetar inúmeras coisas. Eu não conheço um casal que esteja em crise financeira, se não tiver bem firmados, que não abale o casamento ou a relação, a menos que estejam bem consolidados. Inclusive a vida financeira atrapalhada pode influenciar na vida espiritual, porque não é fácil você orar sabendo que está tudo estourando na sua volta, e cada dia só aumenta juro a dívida. Não é fácil você parar e ficar bem calmo, descansar em Deus. Na teoria isso é muito bom, mas na prática, quem vivenciou isso ou está vivenciando, não é tão fácil assim. Você saber que está estourado no limite, que está lidando com o juro do banco, por exemplo, tendo que tirar o empréstimo para pagar um outro empréstimo, que está sendo muito comum no nosso país hoje. Você parar e descansar em Deus não é tão fácil assim. Você parar e se alimentar, só quem realmente tem sangue de barata ou leva a vida sem nenhuma responsabilidade. Mas quem tem, fica preocupado. Inclusive pode afetar a vida espiritual. Por isso, nesse meio do semeador, e nessa semana, e hoje, nós vamos falar sobre esses detalhes que precisam organizar a nossa vida para que possa vir sobre nós uma colheita extraordinária. Que essa igreja, que os irmãos que estão aqui, nós não estejamos, se alguém estiver nesse rol de endividados, em nome do Senhor, Deus te dê graça de você ter compromissos, não dívidas. Compromissos financeiros é uma coisa. Tá certo, você financiou parte do seu terreno, parte do seu carro, parte de um equipamento. Não é errado isso. Você tem um compromisso financeiro, isso é uma coisa. Mas não saber para onde se virar e só ver dívidas, ter que se esconder em casa, isso é uma lástima. E Deus não quer isso na sua vida. Deus quer que você ande por aí de cabeça erguida, sabendo que tem os seus compromissos, mas que Deus vai lhe dar graça para você honrar todos eles, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia é extraordinária. Todos os consultores financeiros, sem exceção, citam a Bíblia em suas palestras sobre administração financeira. A maioria deles, pelo menos que eu já vi, já assisti, já escutei ou já li, todos citam a Bíblia como um modelo que nos ensina sobre finanças. Os assuntos mais falados na Bíblia sobre finanças, mais sobre as questões espirituais. Então a Bíblia é extraordinária. Meus amados, alguns irmãos, eles não buscam orientação na palavra de Deus, não buscam orientação em amigos, não oram para que Deus dê direção. Como é importante você orar para que Deus te dê uma direção e buscar a Bíblia, e buscar quem é experiente da área.
É muito interessante você consultar alguém que tem propriedade naquela área. Por exemplo, hoje nossa central está funcionando. Sentiu um frescor melhorzinho? Durante meses ela estava parada, vieram algumas pessoas e disseram, está tudo quebrado. Até que não pode ser possível. Chamamos uma empresa especializada em central. Eles vieram aqui, mexeram, disseram, pastor, está tudo normal. É só um detalhe que tem que consertar aqui. Meu Deus do céu. Nós precisamos buscar especialistas, meus irmãos. Nós precisamos parar de fazer gambiarra, digam amém. Achar que a gente sabe de tudo, não consegue. Não é a nossa área mexer com uma central dessa. Tem que ser pessoa especializada. Está com dificuldade em uma área espiritual, por exemplo, busque pessoas que tenham a vida de oração. Você quer o conhecimento bíblico, busque pessoas que são da área do ensino, por exemplo. Se você está com dificuldade no casamento, procure alguém que, por exemplo, passou pelo curso Casados para Sempre. Procure um pastor, um líder que tenha estrutura familiar para lhe instruir. Digam amém. Como é importante nós buscarmos orientação. E a palavra de Deus é um método para isso. Esses dias o meu telefone travou. Passou aí uns 15 dias, não, uns 3, 4 dias travado. Eu só recebia a ligação, não podia responder nem mandar mensagem. E eu não sabia que troço era esse. Eu estava pensando em mandar para assistência ou quebrar, jogar fora. E aí esses dias eu levantei para orar. E aí eu orei ao Senhor tal. Aí Deus me deu uma ideia. Olha só, eu ia mandar para assistência para ver o que era. Tentei de tudo. E aí fui lá, e Deus me deu uma ideia. Vai na internet e pesquisa lá como destravar o telefone. Que coisa, que é Deus, né? Diante de Deus, irmãos. Aí eu fui lá e disse, como é que destrava o telefone? Tinha um cara ensinando como destravar o telefone. Aí, só seguir os passos, destravou. Escute, quem sabe você está no embaraço por esses dias. Olha ao Senhor, Deus vai te dar uma ideia que você vai sair desse embaraço e vai ser bem sucedido em nome do Senhor. Deus vai te dar um plano. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te iluminar. Diga, eu recebo em nome do Senhor. Olha, nós estamos profetizando. Depois não diga que as coisas acontecem na sua vida. Nós estamos falando, você está assim, ó, tipo um santo assim. Não, meu irmão, vamos lá, ó. Recebendo tudo, guardando no coração, escrevendo para depois se lembrar quando for orar ao Senhor. Digam amém? Então ore ao Senhor para que Ele te dê uma orientação, te leve na pessoa certa, que você precisa buscar um auxílio. Deus vai te colocar a pessoa certa, o advogado certo, o juiz certo, o pedreiro certo, o pintor certo. Deus tem uma pessoa para colocar no seu caminho, que vai te ajudar na causa que você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Digam amém. Diga para o seu irmão, receba em nome do Senhor. Nós estamos falando. Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos. Vamos lá. Deixa eu ir lá então. Marcos capítulo 6. Marcos 6, segundo livro do Novo Testamento, verso 38. No informativo está 31, mas vamos para o 38 para nós ganharmos tempo. Marcos 6, 38. Marcos 6, 38. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando aos céus, deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou aos discípulos para que os servissem a todo o povo. Assim dividiu os 2 peixes entre todos eles. Digam amém. Quando você lê esse texto, você fica admirado da capacidade de Jesus de resolver problemas, de resolver dilemas. Como tem gente que chega à nossa voz só com problema, né? Nós precisamos de solução.
Nós somos pessoas que possam trazer para nós uma solução. Pastor, queimou essa lâmpada, fulano e tal, estou assim. Meu irmão, me traga a solução. Amém? Ore para que Deus coloque na sua volta pessoas ágeis que te tragam solução. A maioria das pessoas só traz problemas uns para os outros. Traga a solução. Ou então apresente um plano, mas que você possa ter a graça de ajudar a executar. Jogar a ideia é muito fácil. A questão é executar o plano, executar a ideia. Isso é uma coisa a ser pensada. Jesus, ele tem uma capacidade de resolver dilemas. Rapaz, é extraordinário quando você vê a vida de Jesus. E toda a sua história em 3 anos e meio, realmente é extraordinário. Quando ele está com pessoas, ele é um indivíduo, por isso é Deus, para resolver os dilemas das pessoas. Jesus não está para complicar a vida das pessoas. Jesus está para facilitar e para resolver. Aí então chega o discípulo: Senhor, essa multidão aí é muita gente, então manda embora. É muita gente para comer. Aí Jesus disse: e vocês? Quem sabe vocês deem comida para esse povo? Eles dizem: nós não temos o que dar. Nós não temos o que fazer com esse povo. Seria muito dinheiro e nós não temos tudo isso para dar para eles. Aí Jesus diz: verifiquem. Verifiquem. Eles vão ver, existe um rapaz que tem lá 5 pães e 2 peixes. Escute, queridos, essa conversa de dizer que eu nunca tenho o que oferecer a Deus, isso não existe. Todos nós temos o que oferecer a Deus. Todos nós temos uma semente que dela pode vir uma grande colheita. É só parar para nós olharmos, só parar para pensarmos. Existe uma história de um homem que chegou numa vila que estava há dias em grande miséria, em grande fome. Aquele homem chegou e disse: eu tenho uma solução para vocês. Eu tenho uma pedra que ela é mágica, e a pedra prospera quem utiliza essa pedra. Então vamos lá. E reuniu a multidão da vila. Me traga uma grande panela. Alguém veio com uma grande panela. Aí ele disse: eu quero uma água. E alguém veio com um balde de água e encheu aquela panela. Aí ele disse: eu preciso de fogo. Alguém veio com lenhas. Ok, aí ele disse: eu preciso de fogo. Alguém veio com fósforo. E aí tocaram fogo naquela panela com água. Ele disse: agora eu vou colocar essa pedra mágica dentro da panela. Ela vai prosperar vocês e vai trazer comida para vocês. Aí jogou a pedra e o povo admirado, esperando. Igual aquelas propagandas que tinha do caldo quinó, mágico. Jogava-se o macarrão e já estava tudo prontinho, botado assim. Jogava aqueles do filme do futuro, que põe um pozinho na água e aí brota carne, coxa de frango, comida instantânea. Escute, ele disse: agora eu preciso de uma cebola. Aí alguém correu e pegou uma cebola. Eu preciso de alguns tomates. Alguém veio com algum tomate. Eu preciso, alguém tem algum pedaço de carne. Apareceu alguém com a metade de uma galinha e colocou a galinha. Agora eu preciso de um sal. E toda a vila, cada um tinha uma coisa. Só que eles não juntavam. Por isso todos estavam com fome. Você já ouviu dizer que união faz a força? Não me diga se isso não é verdade. Quando você lê a Bíblia e você vê o Gênesis, a construção de Babel, essa é a história do homem. Quando o homem se une, o céu não é o limite para ele. Quando de fato há unidade de uma família, por isso que Deus diz que na união dos irmãos, na união da irmandade, na união da família, na união dos amigos, Deus ordena a sua bênção. Obrigado. Como diz o jovem, diga para o seu irmão: estamos juntos. Estamos juntos. Esses jovens não estão fácil, não é? Cada morador daquela vila, daquela família, daquelas famílias que estavam ali, todos tinham alguma semente. Eles fizeram uma grande sopa, se alimentaram, e a lição ficou que eles tinham que se ajudar para que pudessem sobreviver. Então escute, meus queridos, quando há esse pensamento de comunhão, é complicado quando o marido põe dentro de casa e a mulher põe para fora de casa.
É complicado quando a mulher junta e o marido não sabe organizar as contas e perde o controle, se atrapalha e só gasta. Tem que haver um equilíbrio, os dois têm que juntar. Tem que haver esse equilíbrio dentro de casa. Digam amém. Então escute, esta lição de Marcos capítulo 6, a lição que ela fica para nós é que os discípulos tinham alguma coisa. Alguém naquela multidão tinha alguma coisa que oferecer. Então eles trouxeram o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graça, distribui entre as pessoas e nos traz uma lição depois. Depois de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que dava mais de 20.000 pessoas. Pense em alimentar mais de 20.000 pessoas. Claro que foi um milagre de Deus. Mas quando você reparte, existe a bênção de Deus. É admirável às vezes quando a gente faz algum tipo de ajuntamento com a igreja e diz, cada um traga uma coisa, sempre sobra aos montes. Sempre sobra aos montes, meu Deus do céu. Como é engraçado esse pensamento de, vamos lá, juntos, vamos, cada um ajuda com alguma coisa para tal situação. Sobra inúmeras vezes, seja como for. Mas eu aprendo nesse texto de Marcos também a importância de economizar. Diga economizar. Escreva economizar. Escreva aí economizar. Primeira coisa que eu preciso aprender para que a prosperidade de Deus inunde a minha vida, para que eu possa ter uma grande colheita, eu preciso aprender a economizar. Diga economizar. É muito importante você economizar. Meus irmãos, eu falei esses dias no culto, eu chego na igreja, eu já entro olhando se tem alguma luz ligada, já vou dizendo, tem uma luz ligada, é de dia ainda, desliga essa luz. Terminou o culto, desliga tudo. Ontem eu tive um casamento aqui na igreja, terminou o casamento, desliga a central, vamos economizar luz. É o dízimo dos irmãos que estão aqui. Terminou o culto, desliga o ventilador, fecha a porta. Por que põe assistente nas portas? Para que o ar não fuja. Então, nós temos que promover atitudes que possam trazer sobre nós a economia. Não, é os irmãos, é o dízimo dos irmãos que estão aí, deixa ligado o dia inteiro. Rapaz, por que isso? Nós vamos ensinar nossos filhos a economizar. Chega em casa, deixa o ar ligado e a porta do quarto aberta. Meu irmão, você vai ter um prejuízo imenso. Economize. Para que a luz ligada à toa? Está de dia ainda. Você não está naquela peça. Eu passo na volta das crianças em casa. Saiu do quarto, desliga a luz. Claro, dependendo da lâmpada, você pode até, se você vai voltar em seguida, é mais econômico você deixar ela ligada. E se você desliga e liga depois, ela vai gastar mais para poder reativar com maior intensidade a luz. Mas se você vai demorar, desliga a luz. São atitudes que a gente precisa tomar na vida para trazer sobre nós provisão de Deus. Digam amém. Tem pessoas que não têm o limite da sua economia. Queridos, a economia é uma coisa muito importante. Você ser organizado, economizar. Claro que você precisa e eu economizarmos sem sermos miseráveis. Aí o filho está um calor terrível. O filho diz, pai, mãe, me dá um picolé. Para, menino. Para, guria. Em casa tem água para ti. Que miserável. Dá um picolé para essa criança, rapaz. Dá um sorvete. Pelo amor de Deus, não precisa ser tão miserável assim. Diga misericórdia. A síndrome do tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas? Tio Patinhas riquíssimo, mas miserável, que é triste. Não é uma pessoa que lida com economia, uma pessoa não é econômica, vou dizer minha mãe, mas uma pessoa miserável. A síndrome do Nonô Correia. Você lembra do Nonô Correia? O Nonô Correia tinha uma sala, um esconderijo secreto lotada de ouro, coisas valiosas. E o cara, na comida miserável, rapaz, contava ali, vamos almoçar em 5 minutos. Aí, se terminasse, parou a comida. Mas que coisa mais triste, rapaz. Alguns anos atrás, eu estive na casa de uma pessoa. Eu jantei lá, almocei umas 3 vezes para nunca mais. Mas você pensa numa pessoa miserável, rapaz. Olha, éramos 5 pessoas. E aí o prato de arroz, assim, a bacia de arroz, a panela de arroz, era desse tamanho assim,
Mal dava para uma criança. Mas que coisa mais triste, rapaz. A pessoa só comprava aquela lasanha pronta, assim, sabe que... E é só aquela coisa assim, e era uns pingadinhos assim de carne no meio e acabou. Mas que coisa mais triste, rapaz. E o prato da lasanha assim era menor do que esse informativo assim, ó. O refrigerante do lado da pessoa, não é verdade? Do lado dele assim, ó. Aí os copos vazios. Aí eu tinha que pedir: irmão, você me alcança aí o refri? Aí ele colocava assim, ó, menos de meio copo assim, ó. Não dá nem para molhar o bico. Não, assim, e não era uma coca nova. Era uma coca assim que já estava sem gás já. Rapaz de Deus. Aí eu dizia: vida, pelo amor de Deus, mas vamos lá, mas meu amor. Sinceramente, rapaz, claro que a gente precisa. A comida não é tudo. Mas meu irmão, você está recebendo alguém na sua casa, rapaz. A gente senta para comer, come com prazer, com alegria, para desfrutar. Claro que não é essa coisa louca assim, mas meu irmão, pelo amor de Deus, não tinha uma salada, não tinha mais nada, nem um prato, nem uma farofa, nem nada, rapaz. Era só lasanha, aquele arroz branco e acabou assim, ó. E meio, desse tamanho assim o potinho da lasanha. Aí tomava o refri e dizia: irmão, você pode colocar de novo? Ele de novo, mesmo tantinho assim, ó. Empresário. A terceira vez eu disse: meu amor, eu não vou mais. Porque eu sempre tenho que sair e comer um X, comer alguma coisa. Porque coisa triste, rapaz. Então eu chegava em casa e jantava de novo. Jantava de novo, rapaz. Ou então eu tinha que... Aqui minha mulher. Eu tinha que chegar em casa ou então almoçar de novo. Mas que coisa mais triste, meu irmão. Aí eu disse: vida, eu não vou mais. Aí o irmão ligava: pastor, eu digo: meu irmão, agora eu estou empenhado. Eu tenho uma outra casa para ir. De fato eu tinha outra casa para ir. Até que um dia a pessoa viu. Aí nós chegamos até a conversar sobre isso. Não, rapaz de Deus, misericórdia. Se alguém vai na minha casa, a gente, como diz o irmão, está na mesa para comer, não é? Serve à vontade. E a gente sempre pergunta o que o irmão gosta. O que você gosta, irmão? Gosta de peixe? Você gosta de carne? Não é o que eu gosto. Eu não dou para as minhas visitas o que eu gosto, o que a visita gosta. Se você toma refri, meu irmão? Não, eu tomo suco, então suco. Você toma refri? Tomo. Qual deles? Aí dá aquele lá que é o refrigereco do refrigereco. Rapaz de Deus. Não judia do irmão desse jeito, rapaz. Coisa triste, mano. Diga misericórdia. Nós podemos usar de economia sem ser miseráveis. Sem ser miseráveis. Não, queridos. Você pode assim economizar. Claro, não precisa ser um esbanjador. Não precisa. Mas meu irmão, você vai receber uma visita, você tem que pensar que aquela visita tem que sair, como diz o irmão, que é satisfeito. Tem uns irmãos engraçados, né? A pessoa tem que sair contente, querendo voltar outra vez. Diga um amém. É por isso que tem irmão que não me leva na casa deles, porque depois eu venho no culto e eu falo, né? Bichinhos. Diga um amém. Tempos atrás nós tivemos numa casa para jantar. A mulher não tinha os botões do fogão diante de Deus. Ela estava numa prova. Ela ligava o fogão com uma faca de cozinha no meio assim do... Não tem aquela... E ela ligava... Ela tinha um sofá, 3 cômodos, um sofá só com as tiras e jogado um lençol por cima. E antes ela tinha me dito: pastor, eu quero muito sofá na minha casa. E a pastora, um dia jantar. Eu digo: não, nós vamos um dia lá orar, porque não deu para ir ainda. Pastor, mas eu quero dar para o senhor lá um dia jantar. Só que eu tenho vergonha, a minha casa é muito simples. E eu estou numa prova, eu digo: aí que é bom me levar para jantar. Quando tudo está sobrando, não é bênção. Eu gosto de ir quando está em crise. Porque nós vamos não é para comer, nós vamos é para levar a bênção de Deus para a sua casa. É o que eu estou dizendo para você. Glória a Deus. Escute. Diante de Deus, está aqui a minha mulher na minha frente. Estou pregando e está gravando isso aqui. Nós sentamos no sofá, eu senti as tiras do sofá da mulher, mimosa, ela morta de vergonha. Eu disse: minha irmã, não dê bola, porque a questão aqui é o seu coração. Ela nos recebeu como recebe príncipes, com a maior alegria, assim,
Meu Deus, o pastor aqui na minha casa, ela toda intimidada. Aí quando foi ligar o fogão para esquentar, aí, meu Deus, deu uma dó da irmã. Pegou uma faca de mesa e vai ligar o fogão. Depois que nós jantamos, aí eu disse, agora nós vamos orar pela sua casa. Só me permite? Quero orar para que Deus prospere a senhora. Ele honre. Nós oramos. Meses depois, aquela mulher ganhou uma causa. Você pense que ela comprou tudo de novo para a casa dela. Ela ampliou a casa, aumentou a casa dela, comprou tudo novo, sofá, geladeira, fogão. Depois que nós fomos lá, Deus trouxe uma abundância muito grande sobre a vida dela. Eu quero falar disso semana que vem, porque ela reconheceu pessoas de Deus. E sobre honrar, isso é coisa muito importante sobre a honra. Digam amém. Então escute, queridos. Você pode economizar sem ser miserável. Não seja miserável. Não seja pão duro. A mulher diz, meu amor, vamos hoje comer uma pizza. Tem que guardar para o futuro. Morreu hoje, aí o futuro esposo vai comer uma pizza com ela. Bem faceira. Bobo, coma hoje, rapaz. Desfruta, meu santo. Aí está lá com o carro, a mulher diz, meu amor, toca esse carro, só tem aqui de ar-condicionado. Não, nós tem que ser provado mesmo. Os fiéis estão provados. Aí ele morre, aí fica ela, e ela fica com a herança, aí vem o futuro. E sempre quem vem nunca é bobo. Aí vem aí, vamos comprar um carro melhor? Vamos, meu amor, aí compra um carro. Aproveita agora o ar-condicionado, rapaz. Compra um carro com ar-condicionado. Sai desse ar quente em nome do Senhor Jesus. Deixa para o inverno, digam amém. Você pode aplaudir Jesus, dê um aplauso a Ele com uma alegria. Digam amém. Então nós podemos promover atitudes que podem trazer provisão sobre a nossa vida. Você pode sair, almoçar, jantar, você pode comprar, mas sempre pense que é muito importante você economizar. Não deu para comprar esse mês, compra o mês que vem. Mas é muito importante desfrutar o que Deus lhe tem dado. Tem pessoas que não conseguem desfrutar o que tem. Está sempre fazendo, pensando em adquirir no futuro. Desfrute hoje o que você tem. Aprenda isso em nome do Senhor. Digam amém. Eu quero que você anote Gênesis 41. Eu não vou ler o texto, só quero falar com vocês. Gênesis 41. E Gênesis 41... porque é todo o capítulo, então eu não vou ler, só anote. Tem toda a história de José. Como José chegou à administração do Egito. Quando veio toda a fome sobre o Egito. José foi escolhido para administrar o Egito. Ele conseguiu organizar o Egito de tal maneira, na época da abundância, que ele pôde economizar, e aí eu faço o link com o primeiro item, ele pôde economizar para o período de prova. Pense nisso. Sempre é bom pensar que eu preciso fazer reservas. Anos atrás eu preguei sobre isso. Fazer reservas é coisa muito importante. Em todas as áreas, não só financeira. Fazer reservas. Isso é uma coisa muito importante. Se você falhar hoje, se você morrer hoje, você só deixa dívida para sua mulher, meu irmão. Só deixa dívida para o seu marido, minha irmã. Ou para os filhos. Nós não podemos fazer como fez aquele filho, aquele servo dos profetas na época de Eliseu. Ele servia Eliseu como um servo de Deus. Mas ele chegou, um dia ele morreu. Aí veio a viúva para Eliseu e disse: meu senhor, o teu servo, meu marido, servia ao Senhor, mas ele morreu. E agora vieram os credores e querem levar os meus filhos, meus 2 filhos, como parte do pagamento. O que eu vou fazer agora? Pense nisso. Se você partir hoje, só deixa a dívida para a mulher, para o marido, ou para os filhos. Não tem uma reserva. Não tem um bem que ele possa com ele ser uma semente para o futuro. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Se você tem família, se você tem filhos, nós estamos pensando nessas coisas. Pelo menos uma casa você deixa. Não, nem casa eu tenho, nem um carro tem, nem um terreno tem, nem uma economia na poupança você tem, nada. Só tem dívida, misericórdia.
Deixar dívida para os filhos é uma praga, é uma maldição. Tudo bem que não deixa herança, mas não dívida, né? Aí, pelo amor de Deus, misericórdia. Nós vamos pensar nessas coisas, queridos. Então escute uma coisa, José, ele conseguiu se preparar para o futuro. Então, depois de economizar, José é um modelo de administrador. Então, você economiza e você administra. Coloque aí, planejamento, administração, planejamento. Daqui a pouco eu vou distribuir a lista da colheita e vou falar sobre o nosso planejamento como igreja para o futuro, para 2015. Por exemplo, nesse tempo nós temos 3 etapas. Nós aprendemos isso. Hoje o templo, ele vai ser construído em 3 etapas. A primeira está aqui, que é o anexo. Acabou esse negócio de puxadinho, puxa para um lado, puxa para o outro, deu disso. Você monta uma planta, monta a maquete, monta uma planta e você trabalha em cima dela agora. Então, a primeira etapa já está aqui. O anexo que você vê, anexo cristal. A segunda etapa é o prédio do fundo, com 6 andares. E depois o templo que vai estar em cima desse aqui. Digam amém. Então pense nisso. Planejamento. A vida não pode ser assim, ó. Eu vou na fé. Eu vou na fé, na coragem. Você até pode sair assim, na fé, na coragem. Mas depois você precisa parar e planejar a sua vida. Eu senti agora de fazer uma viagem para Israel. Agora, hoje. Como assim, irmão? Com que dinheiro? Com que planejamento? Não é assim. Você não sai de uma botada assim. Tem que planejar essa viagem. Tem passaporte, tem visto, tem um monte de coisa. Não é você sair na fé. Tem toda uma questão burocrática. Então, você economizar e você planejar, isso traz prosperidade para a nossa vida. Digam amém. Você sentar, fazer o desenho da sua casa, recortar o que você quer adquirir, pensar, pesquisar sobre aquele bem. Essas coisas, Deus abençoa isso. Deus sempre vai abençoar quando você organiza. Jesus, Ele organizou a multidão de 150. E ele administrou depois a distribuição dos bens, dos pães. Então escute, houve uma provisão sobre o mundo na época de José, porque ele foi um grande administrador. Porque ele soube lidar com a economia, com o planejamento. Digam amém. Você pensa em se aposentar? Você pensa em adquirir algum bem? Comece a planejar. Comece a pensar sobre isso. Por isso que nós damos no final do ano a lista da colheita. É uma forma de você colocar os seus itens, para que Deus possa organizar e abençoar os teus projetos. Digam amém. Quero que você abra a sua Bíblia agora, por favor, em 2 Coríntios capítulo 9. Esse texto eu quero ler com vocês. 2 Coríntios capítulo 9. Digam graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Mantenha a sua Bíblia aberta, olhe para mim. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Então escute, queridos. É certo que aquilo que você semeia em abundância, você vai colher no mínimo, na medida em que você plantou. A grande maioria colhe muito mais. Eu conheço pessoas que dizem: o que Deus me deu era muito mais do que eu imaginava, do que eu pensava, do que eu projetava. Eu não imaginava que eu ia chegar aonde eu cheguei. Deus me levou numa condição que eu nunca pensei. Então geralmente Deus te dá muito mais do que você imagina. Então escute, às vezes algumas pessoas não colhem nada, porque não tem plantado nada. O Mike Murdock, ele diz que Deus disse a ele que plantasse uma Mercedes-Benz na vida de alguém. E ele disse: não vou dar.
Ele estava chateado com aquela pessoa e não deu. Ele diz: o que eu perdi porque deixei de semear? O que eu perdi na minha vida? Às vezes Deus nos orienta a semear na vida de alguém. Aí você diz: essa pessoa não precisa. Porque você olha assim e está bem vestida, está bem trajada, tem um carro, não precisa. Mas a gente não semeia por necessidade. A gente semeia por fé e por direção divina. Sempre pense nisso. Não se semeia por necessidade, se semeia por fé e por obediência ao ensinamento que Deus está nos dando. Digam amém. Você pode aplaudir a Ele e faça com uma alegria. Digam graças a Deus. Escute uma coisa, querido. Nesse terceiro item, Paulo está falando acerca da liberalidade. Escreva aí: liberalidade. Você pode colocar a palavra do lado: generosidade. O que é a liberalidade? É uma pessoa que tem um coração liberado para semear, para contribuir, para ajudar na vida de alguém. E a pessoa vai receber na medida que ela semear, seja o que for. Eu vejo pessoas que dizem assim: meus filhos não ligam para mim. Estou idosa hoje, ninguém me visita. Às vezes, porque são filhos que não entendem o princípio da honra. Mas às vezes, claro que isso não dá o direito de não ligar para a mãe e para o pai. Mas às vezes, você poderia ser um pai melhor, ter sido um pai melhor, ter sido uma mãe melhor. Por que será que os filhos não ligam? Tem que se pensar nisso. Às vezes pode ser falha dos filhos, mas quem sabe tem alguma pontinha de falta de uma dedicação maior no amor por sua parte. Pense nessas coisas. Digam amém. Então, o apóstolo Paulo nesse texto está falando sobre nós sermos liberal, generosidade. E a pessoa que ela contribui sem ver quem, porque ela tem o prazer de contribuir, tem o prazer de abençoar. Não só porque é o líder, porque eu vou ter algum retorno com aquele irmão. Não, independentemente do nível espiritual ou social, seja qual for, a pessoa está disposta a contribuir, a ser generoso, porque é uma pessoa liberal, e é uma pessoa que não tem dificuldade em semear. A única maneira que eu posso vencer a ganância é semeando, é sendo generoso. Se alguém disser assim, o dinheiro não me domina, eu não tenho nenhum tipo de ganância, aprendi a lidar bem com isso, eu já venci mamon. É só você ver se é uma pessoa que semeia. O discurso ela pode ser dizer assim, mas na prática, se ela não semeia na igreja, na vida de alguém, então essa pessoa não venceu a ganância. A única maneira de demonstrar que alguém venceu a ganância é quando ela tem a disposição para entregar tudo que Deus pedir. Lembra de Jesus? A volta do gasofilácio, e vindo os ricos semearem, os que tinham mais condições davam grandes quantias, até que chegou uma viúva e ela deu o que ela tinha. E Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês acham que deu mais? E os discípulos respondem: a viúva. Aí Jesus disse: muito bem, porque os outros deram do que lhes sobravam. Poxa, para quem ganha 10 mil, não é difícil dar 100 reais. Agora, quem ganha 300 reais, 500 reais, dá 100 reais, é um sacrifício. Para quem ganha 20 mil, não é difícil você dar 500 reais. Agora, para quem ganha 500 reais, dá 500 reais, é muito difícil. Você me entende isso? E é o que essa mulher faz. Ela está disposta a dar tudo que ela tem, e ela o faz isso. Algumas pessoas interpretam isso de que Deus quer o pior. Olha lá a viúva pobre, vou dar a oferta à viúva pobre. Tem até algumas igrejas que implantaram o culto da oferta da viúva pobre. Rapaz, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Quer dizer que ela deu tudo. Não é que tem que ser o mínimo. Na verdade, ela deu o máximo, porque deu tudo que ela tinha
Digam amém. Por que Deus pediu para Abraão Isaque? Porque Abraão já estava idolatrando Isaque. Isaque era tudo para ele. Aí Deus disse, então tá, quero ver o teu coração agora. Aí Deus pede. Interessante que prontamente Abraão dá Isaque ao Senhor. Eu não duvido que entre nós já teve pessoas que Deus pediu a tua voz, e você está relutando com a tua voz. Aqui no nosso meio, quem sabe, tem artistas que Deus pediu o teu talento, e você está relutando com o teu talento. Deus está pedindo isso. Depois, você pode ficar entrevado por aí. Depois. Deus está pedindo o teu dom, o teu talento. Você, quem sabe, tem o dom de dançar, de cantar, de pregar, de contribuir. Deus está pedindo isso a você. Entregue a Deus. Você tem alguma coisa que você pode oferecer a Deus, oferecer ao Senhor. Escute, o que tem nas suas mãos, quando você entrega para Deus, o que tem nas mãos de Deus, Ele entrega para você. Você pode melhorar o seu aplauso ao Senhor? Vamos lá? Digam graças a Deus. Não preciso encerrar então. Vamos lá para o versículo 7. Eu vou encerrar, a semana que vem eu volto com vocês. Versículo 7 diz: cada um dê conforme o que determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Escute, que não seja pesado você vir dançar, não seja pesado você vir pregar, não seja pesado você estar aqui como assistente pastoral, na recepção, na dança, no louvor, na igreja. Não pode ser aquela coisa, eu vou ter que fazer, eu vou ter que dar o dízimo, eu vou ter que semear. Escute, com relação ao dízimo, na verdade Deus quer que você não se apegue simplesmente ao 10%. É muito pouco. Isso é um mandamento de Deus. Mas não se apegue a isso. Esses dias veio alguém a mim e disse: pastor, Deus me ministrou que eu desse o dobro do meu dízimo esse mês. Eu posso fazer isso? Eu disse: por que não? Não, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas semeie, faça isso. Seu coração está pedindo isso? Sim, pastor, então faça. Porque com relação a Deus, não existe aquela coisa fechada. Nós não podemos nos limitar a isso, a só os 10%. Na verdade, Deus tem muito mais para nós. E quer que você contribua muito mais. Imagine, nós demos apenas 10% do nosso tempo para Deus. Você pode estabelecer uma meta, nós queremos 10% da cidade para Deus. Mas se Deus quiser nos dar mais, nós recebemos em nome do Senhor. Amém? Nós nos limitamos a isso. Não se limite ao que Deus tem para você. A administração do reencontro não põe limites a Deus. Não ponha limites a Deus. Diga para o seu irmão: não ponha limites a Deus. Estava tudo prontinho a voltar para você. Jogava aqueles do filme do futuro, que põe um pozinho na água e aí brota carne, coxo de frango, comida instantânea. Escute. Ele disse: agora eu preciso de uma cebola. Aí alguém correu e pegou uma cebola. Eu preciso de alguns tomates. Alguém veio com algum tomate. Eu preciso de alguém que tem algum pedaço de carne. Apareceu alguém com a metade de uma galinha. Colocou a galinha. Agora eu preciso de um sal. E toda a vila, cada um tinha uma coisa. Só que eles não juntavam. Por isso todos estavam com fome. Você já ouviu dizer que a união faz a força? Não me diga se isso não é verdade. Quando você lê a Bíblia e você vê o Gênesis, a construção de Babel, essa é a história do homem. Quando o homem se une, o céu não é um limite para ele. Quando fala com a unidade de uma família, é por isso que Deus diz que na união dos irmãos, na união da irmandade, na união da família, na união dos amigos, Deus ordena a sua bênção. Diz o jovem, diga para o seu irmão:
histórias não são fáceis, não é? Cada morador daquela vila, daquela família, daquelas famílias que estavam ali, todos tinham alguma semente. Eles fizeram uma grande sopa, se alimentaram e a lição ficou que eles tinham que se ajudar para que pudessem sobreviver. Então escute, meus queridos, quando há esse pensamento de comunhão, é complicado quando o marido foi dentro de casa e a mulher foi para fora de casa. É complicado quando a mulher junta e o marido não sabe organizar as contas e perde o controle, se atrapalha e só gasta. Tem que haver um equilíbrio, os dois têm que juntar. Tem que haver esse equilíbrio dentro de casa. Digam amém. Então escute, esta lição de Marcos capítulo 6, a lição que ela fica para nós é que os discípulos tinham alguma coisa. Alguém naquela multidão tinha alguma coisa que oferecer. Então eles trouxeram o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graça, distribui entre as pessoas e nos traz uma lição depois. Depois de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que dava mais de 20.000 pessoas, pense em alimentar mais de 20.000 pessoas, era claro que foi um milagre de Deus. Mas quando você reparte, existe a bênção de Deus. É admirável às vezes quando a gente faz algum tipo de ajuntamento com a igreja e diz, cada um traga uma coisa, sempre sobra aos montes. Sempre sobra aos montes, meu Deus do céu. Como é engraçado esse pensamento de, vamos lá, vamos, cada um ajuda alguma coisa para a tua situação. Sobra inúmeras vezes, seja como for. Mas eu aprendo nesse texto de Marcos também a importância de economizar. Diga economizar. Escreva economizar. Escreva aí economizar. Primeira coisa que eu preciso aprender para que a prosperidade de Deus inunde a minha vida, para que eu possa ter uma grande colheita, eu preciso aprender a economizar. Diga economizar. É muito importante você economizar, meus irmãos. Eu falei esses dias no culto, eu chego na igreja, eu já entro olhando se tem a luz ligada, eu já vou dizendo, tem a luz ligada. É de dia ainda, desliga essa luz. Terminou o culto, desliga tudo. Ontem eu tive um casamento aqui na igreja, terminou o casamento, desliga a central, vai economizar a luz. É o vídeo dos irmãos que estão aqui. Terminou o culto, desliga o ventilador. Fecha a porta. Por que põe essa esteja nas portas? Para que o ar não fuja. Então, nós temos que promover atitudes que possam trazer sobre nós a economia. É os irmãos, é o dízimo dos irmãos que estão aí, deixa ligado o dia inteiro. Rapaz, por que isso? Nós temos que ensinar nossos filhos a economizar. Chega em casa, deixa o ar ligado, a porta do quarto aberta. Meu irmão, você vai ter um prejuízo imenso. Economiza. Para que a luz ligada à toa? Está de dia ainda. Você não está naquela peça, eu posso dar volta das crianças em casa. Saiu do quarto, liga a luz. Claro, dependendo da lâmpada, você pode até, se você vai voltar em seguida, é mais econômico você deixar ela ligada. Se você desliga e liga depois, você vai gastar mais para poder reativar com maior intensidade a luz. Mas se você vai demorar, desliga a luz. São atitudes que a gente precisa tomar na vida para trazer sobre nós provisão de Deus. Digam amém. Amém. Tem pessoas que não têm o limite da sua economia. Queridos, a economia é uma coisa muito importante. Você se organizar, economizar. Claro que você precisa e eu economizarmos sem sermos miseráveis. Aí o filho está no calor terrível, o filho diz, mãe, me dá um picolé. Para, menino. Para, guri. Em casa tem água para ti. Que miserável. Dá um picolé para essa criança, rapaz. Dá um sorvete. Pelo amor de Deus, não precisa ser tão miserável assim. Fica misericórdia. A síndrome do tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas? Tio Patinhas riquíssimo, mas miserável e é triste. Não é uma pessoa que lida com a economia, a pessoa não é econômica, não é. Mas uma pessoa miserável. A síndrome do Nonô Correia. Você lembra do Nonô Correia? O Nonô Correia tinha uma sala, um esconderijo secreto lotada de ouro, coisas valiosas. E o cara, na comida miserável, rapaz.
Contava ali, ó, vamos almoçar em 5 minutos. Aí se terminasse, parou a comida. Mas que coisa mais triste, né, rapaz? Alguns anos atrás eu estive na casa de uma pessoa, eu jantei lá, almocei umas 3 vezes para nunca mais. Aí você pensa uma pessoa miserável, rapaz. Olha, éramos 5 pessoas, e aí o prato de arroz, assim, a bacia de arroz, a panela de arroz, era desse tamanho assim, ó. Mal dava com uma criança. Mas que coisa mais triste, né, rapaz? A pessoa só comprava aquela lasanha pronta, assim, sabe? E é só aquela coisa assim, que era uns pingadinhos assim de carne no meio e acabou. Que coisa mais triste, hein? E o prato da lasanha assim era menor do que esse informativo, assim, ó. O refrigerante do lado da pessoa, não é verdade? Do lado dele assim, ó. Aí os copos vazios. Aí eu digo, não, você me alcança aí Aí ele colocava assim, ó. Menos de meio copo, assim, ó. Rápido. Não dá nem para malhar o bico. Não, assim, não era uma coca nova. Era uma coca assim que já estava sem gás, né? Rapaz de Deus. Aí eu dizia, vida, pelo amor de Deus, nós vamos lá, meu amor. Sinceramente, rapaz, claro que ele precisa. A comida não é tudo. Mas, meu irmão, você está recebendo alguém na sua casa, rapaz. E a gente sempre come com prazer, com alegria, para desfrutar. Claro que não é essa coisa louca assim, mas meu irmão, pelo amor de Deus, não tinha uma salada, não tinha mais nada, nem um prato, nem uma farofa, nem nada, rapaz. Era só lasanha, aquele arroz branco e acabou assim, ó. Meio, desse tamanho assim, o potinho de lasanha. Aí tomava o refri e dizia, irmão, você pode colocar de novo? E de novo, meio cantinho assim. Empresário. A terceira vez eu disse, meu amor, eu não vou mais. Porque eu sempre tenho que sair e comer um X, comer alguma coisa. Eu estou triste, rapaz. Então eu chegava em casa e jantava de novo. E jantava de novo, rapaz. Ou então eu tinha, aqui minha mulher, eu tinha que chegar em casa ou então almoçar de novo. Mas que coisa mais triste, meu irmão. Aí eu disse, vida, eu não vou mais. Aí eu vou ligar, pastor, meu irmão, agora eu estou empenhado. Eu tenho uma outra casa para ir, falta eu tinha outra casa para ir. Até que um dia a pessoa viu, aí nós chegamos até a conversar sobre isso. Não, rapaz de Deus, misericórdia. Se alguém vai na minha casa, a gente, como diz o irmão, está na mesa para comer, não é? Serve à vontade. E a gente sempre pergunta o que o irmão gosta. O que você gosta? Não, eu gosto de peixe, você gosta de carne, não é o que eu gosto. Eu não dou para as minhas visitas o que eu gosto, o que a visita gosta. Se você toma refri, meu irmão, não, vamos suco, vamos suco. Você toma refri, toma qual deles? Aí dá aquele lá que eu refrigereco do refrigereco. Rapaz, meu Deus. Mas um dia tem irmão desse jeito, rapaz. Mas é triste, né? Diga misericórdia. Nós podemos usar essa economia sem ser miseráveis. Sem ser miseráveis. Não é isso. Você pode assim economizar. Claro, não precisa ser um esbanjador. Não precisa. Mas, meu irmão, você vai receber uma visita, você tem que pensar que aquela visita tem que sair, como diz o irmão, que é satisfeito. A pessoa tem que sair contente, querendo voltar outra vez, diga um amém. É por isso que tem irmão que não leva a casa deles, porque depois ele vem no que eu falo, né? Bichinhos. Diga um amém. Tempos atrás nós estivemos numa casa para jantar. A mulher não tinha os botões do fogão. Diante de Deus. Ela estava numa prova. Ela ligava o fogão com uma faca de cozinha, no meio assim do. Não tem aquela. E ela ligava. Ela tinha um sofá, 3 cômodos, um sofá, só com uma tira e jogava um lençol por cima. E antes eu tinha, pastor, eu quero muito sobrar na minha casa. E a pastora, um dia jantar. Digo, não, vamos um dia lá orar, porque não deu para ir ainda. Pastor, eu quero sobrar um dia jantar. Só que eu tenho vergonha, a minha casa é muito simples. E eu estou numa prova. Aí que é bom ir lá para jantar. Quando tudo está sobrando, não é bem. Eu gosto de ir quando está em crise. Porque
Porque nós vamos não é para comer, nós vamos é para levar a bênção de Deus para a sua casa. Estou pregando e está gravando isso aí. Nós sentamos no sofá, eu senti as tiras do sofá na mente. Eu disse, minha irmã, não dê bola, porque a questão aqui é o seu coração. Ela nos recebeu como recebe príncipes, com maior alegria, assim. Meu Deus, o pastor aqui na minha casa, ela toda intimidada. Aí quando foi ligar o fogão para esquentar, eu dei a voz da irmã, pegou uma faca de mesa e ligar o fogão. Depois que nós jantamos, aí eu disse, agora vamos orar pela sua casa. Só me permite? Quero orar para que Deus prospere a senhora. Ele homem. Nós oramos. Meses depois, aquela mulher ganhou uma causa. Você pense que ela colocou tudo de novo para a casa dela. Ela ampliou a casa, aumentou a casa dela, comprou tudo novo, sofá, geladeira, fogão. Depois que nós fomos lá, Deus pôs uma abundância muito grande sobre a vida dela. Eu quero falar disso semana que vem, porque ela reconheceu pessoas de Deus. E soube honrar, isso é coisa muito importante sobre a alma. Diga um amém. Então escute, queridos. Você pode economizar sem ser miserável. Não seja miserável. Não seja com duro. A mulher diz, meu amor, vamos hoje, irmão. Tem que guardar futuro. Morreu hoje, aí o futuro esposo vai comer a pizza com ela. Bem faceiro. Bobo, come hoje, rapaz. Desfruta, meu santo. Aí está lá com o carro, mas meu amor, toca esse carro, só tem aquilo para condicionar. Não, tem que ser provado mesmo. Os fiéis estão provados. Aí ele morre, ela fica com a herança, vem o futuro. E sempre quem vem nunca é bobo. Aí vem, vamos comprar um carro melhor? Vamos, aproveita agora o ar-condicionado, rapaz. Compra um carro com ar-condicionado. Sai desse atente em nome do Senhor Jesus. Deixa para o inverno, diga um amém. Você vai aplaudir Jesus, dê uma aplauso a Ele com alegria. Diga um amém. Então, nós podemos promover atitudes que podem trazer provisão sobre a nossa vida. Você pode sair, almoçar, jantar, você pode comprar. Mas sempre pense que é muito importante você economizar. Não deu para comprar esse mês, comprar esse que vem. Mas é muito importante desfrutar o que Deus tem dado. Tem pessoas que não conseguem desfrutar o que tem. Está sempre fazendo, pensando em adquirir no futuro. Desfrute hoje o que você tem. Aprenda isso em nome do Senhor. Diga um amém? Eu quero que você anote em Gênesis 41. Eu não vou ler o texto. Eu quero falar com vocês. Gênesis 41. Em Gênesis 41, porque é todo o capítulo, então eu não vou ler, só anote. Tem toda a história de José. Como José chegou à administração do Egito. Quando veio toda a fome sobre o Egito. José foi escolhido para administrar o Egito. E ele conseguiu organizar o Egito de tal maneira, na época da abundância, que ele pode economizar, aí eu faço o link com o primeiro item, ele pode economizar para o período de prova. Pense nisso. Sempre é bom pensar que eu preciso fazer reservas. Anos atrás eu peguei sobre isso. Fazer reservas é coisa muito importante. Em todas as áreas, não só financeira. Fazer reservas. Isso é coisa muito importante. Se você falhar hoje, e você morrer hoje, você só deixa a dívida para sua mulher, meu irmão. Só deixa a dívida para o seu marido, minha irmã. Ou para os filhos. Nós não podemos fazer como fez aquele filho, aquele servo dos profetas na época de Eliseu. Ele servia Eliseu como um servo de Deus. Mas aí um dia ele morreu. Aí veio uma viúva para Eliseu e disse: meu senhor, o teu servo, meu marido, servia e servia o Senhor. Mas ele morreu. E agora vieram os credores e querem levar os meus filhos, meus 2 filhos, como parte do pagamento. O que eu vou fazer agora? Pense nisso. Se você partir hoje, só deixa a dívida para a mulher, para o marido?
os filhos, não tem uma reserva, não tem um bem que ele possa com ele ser uma semente para o futuro. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Se você tem família, se você tem filhos, nós estamos pensando nessas coisas. Pelo menos uma casa você deixa, não, nem casa eu tenho, nem carro eu tenho, nem um terreno eu tenho, nem uma economia na poupança você tem, nada, só tem dívida, misericórdia. Deixar dívida para os filhos é uma praga, é uma maldição. Tudo bem que não deixa herança, mas não dívida, né? Pelo amor de Deus, misericórdia. Nós estamos pensando nessas coisas, queridos. Então escute uma coisa, José, ele conseguiu se preparar para o futuro. Então depois de economizar, José é um modelo de administrador. Então você economiza e você administra. Coloque aí, planejamento, administração, planejamento. Daqui a pouco eu vou falar eu vou distribuir a lista da colheita e vou falar sobre o nosso planejamento como igreja do futuro, 2015. Por exemplo, nesse tempo nós temos 3 etapas. Nós aprendemos isso. Hoje o templo ele vai ser construído em 3 etapas. A primeira está aqui, que é o anexo. Acabou esse negócio de puxadinho, puxa para um lado, puxa para o outro, eu fiz. Você monta uma planta, monta a maquete, monta uma planta e você trabalha em cima dela. Então, a primeira etapa já está aqui. O anexo que você vê, anexo cristal. A segunda etapa é o prédio do fundo, com 6 andares. E depois o templo, que vai estar em cima desse aqui. Digam amém. Então pense nisso. Planejamento. A vida não pode ser assim, ó. Eu vou na fé. Eu vou na fé, na coragem. Você até pode sair assim, na fé, na coragem. Mas você precisa parar e planejar a sua vida. Eu senti agora fazer uma viagem para Israel. Agora, hoje. Como assim, irmão? Que dinheiro, que planejamento. Não é assim. Você não vai gostar de uma voltada assim. Tem que planejar essa viagem, velho. Tem passaporte, tem visto, tem um monte de coisa. Não é você sair na fé. Tem toda uma questão burocrática. Então, você economizar e você planejar, isso traz prosperidade para a nossa vida. Digam amém. Você sentar, fazer o desenho da sua casa, recortar o que você quer adquirir, pensar, pesquisar sobre aquele bem, essas coisas, Deus abençoa isso. Deus sempre vai abençoar quando você organiza. Jesus, ele organizou a multidão de 150. E aí ele administrou depois a distribuição dos bens, dos pães. Então escute, houve uma provisão sobre o mundo na época de José, porque ele foi um grande administrador, porque ele soube lidar com a economia, com o planejamento. Digam amém. Você pensa em se aposentar? Você pensa em adquirir algum bem? Comece a planejar. Comece a pensar sobre isso. Por isso que nós damos no final do ano a lista da colheita. É uma forma de você colocar os seus itens, para que Deus possa organizar e abençoar os teus projetos. Digam amém. Quero que você abra a sua Bíblia agora, por favor, em 2 Coríntios capítulo 9. Esse texto eu quero ler com vocês. 2 Coríntios capítulo 9. Digam graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Mantenha sua Bíblia aberta para mim. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Então escute, queridos. É certo que aquilo que você semeia em abundância, você vai colher no mínimo, na medida do que você plantou. A grande maioria colhe muito mais. Eu conheço pessoas que dizem: o que Deus me deu é muito mais do que eu imaginava, do que eu pensava, do que eu projetava.
Eu não imaginava que eu ia chegar aonde eu cheguei. Deus me levou a uma condição que eu nunca pensei. Então, geralmente, Deus te dá muito mais do que você imagina. Então, escute, às vezes algumas pessoas não colhem nada, porque não tem plantado nada. O Mike Murdock, ele diz que Deus disse a ele que plantasse uma Mercedes-Benz na vida de alguém. E ele disse, não vou dar. Ele estava chateado com aquela pessoa e não deu. Ele diz, o que eu perdi porque deixei de semear? O que eu perdi na minha vida? Às vezes Deus nos orienta a semear na vida de alguém. Aí você diz, essa pessoa não precisa. Porque você olha assim, está bem vestida, está bem trajada, não precisa. Mas a gente não semeia por necessidade. A gente semeia por fé e por direção divina. Sempre pense nisso. Não se semeia por necessidade. Se semeia por fé e por obediência ao ensinamento que Deus está nos dando. Digam amém. Você pode aplaudir a Ele e faça uma alegria. Graças a Deus. Escute uma coisa, querido. Nesse terceiro item, Paulo está falando acerca da liberalidade. Escreva aí. Liberalidade. Você pode colocar a palavra do lado. Generosidade. O que é a liberalidade? É uma pessoa que tem um coração liberal para semear, para contribuir, para ajudar a vida de alguém. E a pessoa vai receber na medida que ela semear, seja o que for. Eu vejo pessoas que dizem assim, meus filhos não ligam para mim. Estou idosa hoje, ninguém me visita. Às vezes, porque são filhos que não entendem o princípio da honra. Mas às vezes, claro que isso não dá o direito de não ligar para a mãe e para o pai. Mas às vezes, você poderia ser um pai melhor, ter sido um pai melhor, ter sido uma mãe melhor. O que será que os seus filhos não ligam? Tem que se pensar nisso. Às vezes pode ser falha dos filhos, mas quem sabe de alguma pontinha de falta de uma dedicação maior no amor por sua parte. Pense nessas coisas. Digam amém. Então, o apóstolo Paulo nesse texto está falando sobre nós sermos liberal, generosidade. E a pessoa que ela contribui sem ver quem, porque ela tem o prazer de contribuir, tem o prazer de abençoar. Não só porque é um líder, porque eu vou ter algum retorno com aquele irmão. Não, independentemente do nível espiritual ou social, seja qual for, a pessoa está disposta a contribuir, a ser generoso, porque é uma pessoa liberal, e é uma pessoa que não tem dificuldade em semear. A única maneira que eu posso vencer a ganância é semeando, é sendo generoso. Se alguém disser assim, o dinheiro não me domina, eu não tenho tipo de ganância, aprendi a lidar bem com isso, eu já venci mamon. É só você ver se é uma pessoa que semeia. O discurso ela pode ser dizer assim, mas na prática, se ela não semeia na igreja, na vida de alguém, essa pessoa não venceu a ganância. A única maneira de demonstrar que alguém venceu a ganância é quando ela tem a disposição para entregar tudo que Deus pediu. Lembra de Jesus? À volta do gasofilácio, e vindo os ricos semearem, os que tinham mais paixões, davam grandes quantias, até chegou uma viúva e disse, e ela deu o que ela tinha, e Jesus perguntou aos discípulos, quem vocês acham que deu mais? E os discípulos respondem, a viúva. Aí Jesus disse, muito bem, porque os outros deram do que lhes sobrava. Poxa, para quem ganha 10 mil, não é difícil dar 100 reais. Agora, quem ganha 300 reais, 500 reais, dá 100 reais, é um sacrifício. Para quem ganha 20 mil, não é difícil você dar 500 reais. Agora, para quem ganha 500 reais, dá 500 reais, é muito difícil. Você me entende isso? E é o que essa mulher faz.
Ela está disposta a dar tudo que ela tem e ela faz isso. Algumas pessoas interpretam isso de que Deus quer o pior. Olha a viúva pobre, vou dar a oferta à viúva pobre. Tem até algumas igrejas que implantaram o culto da oferta da viúva pobre. Rapaz, não é isso que a Bíblia quer dizer. Quer dizer que ela deu tudo. Não é que tem que ser o mínimo. Na verdade, ela deu o máximo, porque deu tudo que ela tinha de nome. Por que Deus pediu para Abraão, Isaac? Porque Abraão já estava idolatrando Isaac. Isaac era tudo para ele. Aí Deus disse: então tá, quero ver o teu coração agora. Aí Deus pede. É interessante que prontamente Abraão dá Isaac ao Senhor. Eu não duvido que entre nós já teve pessoas que Deus pediu a tua voz e você está relutando com a tua voz. Aqui no nosso meio, quem sabe, tem artistas que Deus pediu o teu talento e você está relutando com o teu talento. Está pedindo isso. Depois você pode ficar entrevado por aí. Depois Deus está pedindo o teu dom, o teu talento. Você, quem sabe, tem o dom de dançar, de cantar, de pregar, de contribuir. Deus está pedindo isso a você. Entregue a Deus. Você tem alguma coisa que você pode oferecer a Deus, oferecer ao Senhor. Escute, o que tem nas suas mãos, quando você entrega para Deus, o que tem nas mãos de Deus, Ele entrega para você. Pode melhorar sua própria Senhor? Digo graças a Deus. Preciso encerrar então. Vamos lá para o versículo 7. Eu vou encerrar a semana que vem, eu volto com vocês. Versículo 7 diz: cada um dê conforme o que determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Escute, que não seja pesado você vir dançar, não seja pesado você vir pregar, não seja pesado você estar aqui no nosso centro pastoral, na recepção, na dança, no louvor, na igreja. Não pode ser aquela coisa: eu vou ter que fazer, eu vou ter que dar o dízimo, eu vou ter que semear. Escute, em relação ao dízimo, na verdade Deus quer que você não se apegue simplesmente aos 10%. É muito pouco. Esse é o mandamento de Deus. Mas não se apegue a isso. Se diz alguém a mim diz: pastor, Deus me ministrou que eu desse o dobro do meu dízimo esse mês, eu posso fazer isso? Eu disse: filho, por que não? Não, que a Bíblia não fala nada sobre isso, mas você mesmo, faça isso. Seu coração está pedindo isso? Sim, pastor, então faça. Porque com relação a Deus, não existe aquela coisa fechada. Nós não podemos nos limitar a isso, a só os 10%. Na verdade, Deus tem muito mais para nós. E quer que você contribua muito mais. Imagine, nós demos apenas 10% do nosso tempo para Deus. Você pode estabelecer uma meta: nós queremos 10% da cidade para Deus. Mas se Deus quiser nos dar mais, nós recebemos em nome do Senhor. Amém? Nós nos limitamos a isso. Não se limite ao que Deus tem para você. A administração do reino, ponto. Não põe limites a Deus. Não põe limites a Deus. Diga para o seu irmão: não põe limites a Deus. Se coloque em pé, por favor. Vou convidar o Sani para orar com os ofertantes nesta noite. Mas eu quero que você coloque a mão altura do seu coração. Diga: amado Senhor, o meu coração está liberado para ser o semeador, para contribuir no teu reino. Amado Senhor, me ensina a economizar, me dê a graça para planejar e me dê o dom da liberalidade, da generosidade. Eu recebo isso